Fala pessoal, Pereira aqui, e esse aqui é o vídeo de instalação da FR101V. Então se você adquiriu essa fechadura e quer saber como faz para instalar, fica aqui até o final. Essa é uma fechadura de sobrepor para portas pivotantes ou de giro, que é que nem essa que eu tenho aqui. Então acompanha aí. Bom, vamos lá. Antes de mais nada, é bom você saber o que você precisa para fazer a instalação dessa fechadura. E eu tenho aqui um equipamento de proteção individual, que são os meus óculos e luva. Eu tenho uma parafusadeira, mas pode ser também uma furadeira se você tiver, e uma broca serra-copo de 32 milímetros. A gente vai precisar furar a porta para passar os componentes da fechadura. Além disso, eu tenho uma chave Phillips e alguns cenários talvez você precise fazer o rebaixo do espelho da porta. Então, para isso você vai precisar de um martelo e de um formão, caso seja necessário. E óbvio, não menos importante, eu tenho aqui o gabarito que já acompanha a fechadura, que a gente vai utilizar para fazer a furação da porta. Agora sim, o primeiro passo para a gente começar a nossa instalação é pegar o gabarito, eu já mostrei para você. Se a gente olhar aqui na legenda do gabarito, ele vai falar abertura para o lado de dentro, lado direito, ou abertura para o lado de dentro, do lado esquerdo. Essa porta aqui é justamente essa aqui, ou seja, ela vai abrir para o lado de dentro, abrindo para o lado esquerdo. Então a gente vai virar o nosso gabarito, vai posicionar onde a gente quer que fique a fechadura. E aqui, pode ver que ele tem a marcação da serra-copo de 32 milímetros. A gente vai ter que fazer a marcação aqui, que vai ser exatamente aqui onde a gente vai furar. Marcação feita, agora a gente pode pegar a nossa parafusadeira ou a furadeira com a serra-copos e começar a furação. Agora aqui vai uma dica rápida. Antes da gente fazer um furo direto com a serra-copos, eu vou fazer um furo só com essa broca para servir como guia, para ficar uma furação um pouco mais refinada. Agora sim, com a serra-copos, vamos fazer o furo que a gente precisa. Furação feita, agora a gente vai para a fixação do nosso módulo externo. E se você olhar aqui na parte de dentro dele, ele vai ter, além desse chicote aqui, que é onde passa os dados para o módulo interno, ele tem essa fita dupla face, que a gente pode tirar ela para ajudar na fixação. E conforme eu falei, a gente tem também esse ajuste aqui de posição, caso seja necessário aí no seu cenário. Módulo externo colocado. Agora, antes da gente colocar o módulo interno, a gente vai precisar da nossa chapa de fixação, essa chapa de ferro aqui. Só que, como eu falei, para esse cenário a gente vai ter que elevar um pouco a chapa de fixação, porque aqui a gente tem esse espelho, ele é um pouco elevado, para fechar na hora de a gente trancar a fechadura e encaixar no batente. Então a gente vai precisar usar esses calços aqui, eles encaixam diretamente aqui na nossa chapa de fixação, e a gente vai utilizar esses dois parafusos que vão conectar a nossa chapa de fixação, fixar ela lá no nosso módulo externo. Então vamos lá. Lembrando que a gente passou o nosso chicote, então a gente vai ter que passar ele aqui por dentro da nossa chapa de fixação para colocar ela aqui. E repare que lá dentro tem os dois encaixes para aquele parafuso que eu acabei de mostrar. É lá que eles vão ter que ser fixados. Então aqui é importante a gente utilizar uma chave Phillips para não ter o risco de amassar nossa chapa de fixação se a gente utilizar uma parafusadeira. Mas é só parafusar com cuidado no momento que ele fique bem fixado, que vai ficar tudo certo. Botei a minha chapa de fixação, repare que ela ficou bem rente aqui ao canto da porta. Isso porque quando a gente for botar o nosso módulo interno, reparem que eu tenho aqui a minha lingueta e o batente que eu vou utilizar. Esse cara precisa entrar aqui dentro, então ela precisa ficar bem próximo à ponta da porta para que ele consiga fechar com sucesso. Mas antes da gente colocar o nosso módulo interno, a gente tem que terminar de fixar a nossa chapa de fixação na porta. Então repare que ele tem alguns furos aqui. A gente vai utilizar esses parafusos aqui para terminar de fixar bem ela. Aqui vai uma outra dica: se a porta for muito resistente, a gente recomenda você fazer um pré-furo antes de colocar os parafusos para não ter risco de estragar. Mas aqui não é o caso, eu vou colocar eles direto.
Agora sim a gente vai para a fixação aqui do nosso módulo interno. Repare que na parte de dentro dele, eu tenho aqui o engate pro cabo lá do módulo externo. Então aqui a gente vai engatar o cabo. E é bom ter atenção para essa linha branca aqui. O cabo tem que ultrapassar totalmente ela para a gente garantir que foi bem conectado. Prontinho. E agora a gente vai abrir aqui o compartimento de pilhas. Você repare que tem dois locais para parafuso aqui, onde a gente vai colocar na nossa chapa de fixação. E aqui nas laterais a gente também tem mais dois parafusos. Então são 4 parafusos que vão fixar o nosso módulo interno na chapa de fixação. Reta final agora da nossa instalação, a fechadura já está posicionada e instalada na porta, agora a gente precisa fazer a instalação do batente. Então, o primeiro que eu tenho que fazer é tirar aqui essa capinha, lembrando que aqui eu vou fazer a instalação no batente, no espelho aqui da porta. E o que eu preciso fazer? Primeiro, eu vou trancar a nossa porta e posicionar aqui o meu batente de maneira onde a lingueta entre nele para a gente trancar a porta. E aqui nesses dois furos que tem um vão maior ali, eu vou fazer a marcação com a minha caneta, porque assim que eu fixar o parafuso eu consigo fazer esse ajuste fino aqui mais pro final, antes de parafusar esses dois aqui em cima e fixar de vez. Agora sim, para finalizar a instalação, a gente vai tirar o adesivo aqui da capa do nosso batente. A gente vai fixar ela aqui. E por último, mas não menos importante, a gente tem esse imã que eu mostrei lá no começo do vídeo, que ele vai atuar como sensor de fechamento. Ele vai aqui nesse buraquinho, assim que a porta fecha, a fechadura identifica que está trancada. Agora sim, a instalação está finalizada, mas um passo muito importante é a troca da senha padrão de fábrica do administrador. O padrão, todas as fechaduras vêm com a senha 1, 2, 3, 4. Mas para segurança a gente precisa trocar essa senha que você vai definir. E como é que a gente faz isso? Bom, primeiro a gente tem que abrir aqui o compartimento de pilhas. A gente tem o botão de cadastro. A gente vai pressionar ele e vir com a senha do administrador padrão de fábrica, que é 1, 2, 3, 4. E a gente confirma. Agora ele entrou no menu. E para alterar a senha padrão de fábrica é a opção 0. Agora ele vai pedir para a gente criar uma senha nova, lembrando que o mínimo de caracteres, o mínimo de números são 4. Então eu vou escolher uma senha nova aqui, eu confirmo e boto ela mais uma vez. Agora sim, troquei a senha padrão de fábrica, inclusive se eu vier testar aquela senha que veio de fábrica, ele vai me dar o erro. Então agora a gente finalizou a instalação da nossa fechadura. Lembrando que ela vem com um travamento automático habilitado. E se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui nos comentários sobre a instalação dessa fechadura. E se gostou do nosso conteúdo, deixe o seu like. Até a próxima!